Muito boa noite, caro amigo telenauta. Boa noite para você que se liga na TV Diário do Sertão, a sua TV online, a nossa, a primeira TV online da Paraíba. Bom, eu estou aqui mais uma vez à frente do seu Interview, programa que eu faço com todo carinho, junto com o meu convidado, claro, e com a sua participação especial. Então, mais uma vez, eu vou convocar você a interagir comigo através das redes sociais. Manda a sua pergunta, o seu abraço, o seu recado. Enfim, eu estou aqui para ser sua porta-voz, certo? Você pode interagir conosco através do Facebook, que é o Diário do Sertão, também através do Instagram ou do Twitter, @Diário do Sertão. Para facilitar a sua vida e a minha, o número do WhatsApp também vai ficar todo o tempo aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, para que você possa entrar em contato com a gente através do WhatsApp. Então fica ligado aí no número que aparece na tela, manda seu recado aqui pra gente, porque nós estamos aqui para conversarmos em círculo. Hoje eu tenho certeza que o nosso interview vai ser muito bacana, a gente vai ter muita conversa, a gente já bateu papo fora do ar e agora vai continuar batendo papo online, ao vivo, para todo o mundo através da internet. Eu vou trazer já o boa noite do meu convidado de hoje, que é padre ou ex-padre? Padre. É o padre José Gilberto. É isso? Padre José Gilberto, que está aqui do meu lado. Padre, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à TV Diário do Sertão. Espero que você se sinta à vontade no nosso interview, para a gente bater esse papo que é bem informal, não tem nada de saia justa. A gente vai sair daqui leve e feliz da vida, se Deus quiser. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Yara. Boa noite a todos que nos assistem pela interview. Estamos aqui para, como você já disse, fazermos essa conversa espontânea. Espero colaborar e saber responder aquilo que você me perguntar, para que a gente possa também trocar essa experiência e compartilhar com os nossos internautas. Então, boa noite a todos. Boa noite. Pra gente começar a conversa mais à vontade. Você é mais João ou mais Gilberto? Ou João, como é que... José ou Gilberto? Gilberto. Gilberto, as pessoas chamam mais assim? Pronto. Só para mim poder me adequar melhor, para a gente poder conversar mais à vontade. Gilberto, nesse programa eu quero que você conte um pouco da sua trajetória de vida. Você tem um momento, um fato da sua vida que repercutiu, que as pessoas conhecem, que é o fato de você ser padre e não estar celebrando, como acontece também com outros padres aqui na região. É padre, mas não está celebrando, e esse fato é público, as pessoas conhecem. Mas hoje eu quero mostrar um pouco mais que isso, quero ir na sua infância, para que as pessoas possam te conhecer melhor, saber como é que foi formado o teu caráter, a tua personalidade, e saber também o que está acontecendo depois desse fato, depois que você se afastou um pouco mais da igreja. E eu vou iniciar pela ordem cronológica, perguntando sobre a sua naturalidade, sobre a sua origem. Eu sou de Triunfo, Paraíba, natural de Triunfo. Meus pais são de lá, moram lá. E cresci em Triunfo. Já adianto um fato que é comum aos filhos do nosso sertão, do nosso Nordeste, que cresci trabalhando na roça, estudando também. Meu pai sempre teve essa preocupação com os estudos. Você morava na zona rural ou zona urbana? Na zona urbana, mas ia para a zona rural trabalhar na agricultura. Então, trabalhava um horário na roça e o outro a gente ia para a escola estudar. E assim foi a vida da gente. A gente foi crescendo e a vida foi tomando outras dimensões, outros caminhos, e graças a Deus eu considero uma jornada, uma caminhada, uma experiência de vida muito rica, né? Muito rica, com falhas e acertos, com graças e erros, e assim é o ser humano, né? Irmãos, você tem? Tenho 7 irmãos, né? Todos em Triunfo? 4 mulheres e 3 homens, e não. Tenho uns em Triunfo, mas tenho também uma irmã
que mora e trabalha em São Paulo, tem um irmão, 2 irmãos em João Pessoa e tem um também que trabalha no Espírito Santo. Você disse que na sua infância trabalhou no roçado, por influência do seu pai. Seu pai já pegava ali os filhos que tinha para ajudar na tarefa que era dele. Isso não impediu você de estudar? Não, nem impediu e nem meu pai permitiu, né? Ele não permitia a gente não estudar, né? Era uma exigência dele, até mesmo o fato de ele não ter tido as facilidades, as oportunidades. Então ele pensou na gente e quis algo melhor para a gente. E se a gente não se tornou esse melhor que ele sempre sonhou, a culpa não é dele, não foi dele, a responsabilidade é nossa. Mas eu creio que nenhum de nós, com as nossas falhas, eu creio que a gente, de certo modo, corresponde àquilo que um pai e uma mãe espera dos seus filhos. E você estudou sempre em Triunfo ou você depois passou a estudar aqui? Como é que foi? Eu estudei até o ensino médio em Triunfo, concluí o ensino médio e do ensino médio já ingressei no seminário, nosso seminário aqui, da Conceição, Imaculada da Conceição, para cursar também filosofia. Isso já com a vocação para se tornar sacerdote. E essa vocação, onde é que ela surge? Foi lá na infância ou só depois de algum tempo, na adolescência? Talvez eu já conversei com pessoas que tiveram no seminário, não se formaram padres, mas não se tornaram padres, mas que contaram que estiveram no seminário pela possibilidade, a oportunidade de poder estudar mais. Foi o seu caso ou era uma questão de vocação para você? Não foi o meu caso. E pontuar, quando aconteceu o chamado, eu não sei pontuar, porque o chamado, ele não se dá de uma só vez. Deus vai agindo, né, passo a passo, lentamente, e a gente vai fazendo uma leitura da história e vai percebendo a fala, o chamado de Deus nessa história. De modo que culminou com a conclusão do meu ensino médio. Que eu já concluí o ensino médio e no ano seguinte já ingressei para o seminário e aí para cursar já filosofia como estudo, né, exigido para a ordenação sacerdotal e fazendo os 4 anos de filosofia aqui na FAFIC. Então o seminário, a Diocese de Cajazeiras, enviava na época os seus estudantes seminaristas para João Pessoa, para cursar teologia. Mas você, Gilberto, foi uma criança religiosa, os seus pais incentivavam vocês à religião, ao catolicismo, você frequentou bastante a igreja? A nossa religião nossos catequistas eram nossos pais, né? Meus catequistas foram meus pais. O fato de a exigência, a dureza da vida, a necessidade de trabalhar e de cuidar do rebanho, então impedia não possibilitava esse tempo para que a gente tivesse aquela rotina normal de fazer o catecismo na igreja. Mas meu pai, desde criança, colocava a gente para escutar a missa pelo rádio, né? E sempre pedia e rezava com a gente antes da gente ir dormir. Então foi uma igreja, a minha catequese, a minha religião, uma igreja, uma religião, uma catequese familiar, igreja doméstica, sem ser, né, separada da igreja, né, a igreja católica, a igreja instituição. Então, Gilberto, a que é que você atribui essa sua vocação?
De padre. Não desmerecendo o seu catecismo, que você disse que foi tudo ali, é uma questão bem, uma coisa bem caseira. Não desmerecendo isso, às vezes em casa a gente aprende até melhor que em outros lugares. Mas se você não era aquela barata de igreja, como geralmente as pessoas que têm essa missão começam assim, a que é que você atribui o fato de você ter se tornado padre? Eu atribuo a graça de Deus e que Deus nos conhece, Deus, né, nos pesca, né, e é a ação de Deus que age na gente e de alguma forma nos possibilita e nos guia, né, para aquele caminho que Deus tem para a gente, né? Você acha que foi somente uma questão de entre você e Deus? Sim, e a comunidade também, o outro, a necessidade, né, de pregar os valores também, os valores do Evangelho, a doutrina, o ensinamento, o servir, anunciar o mundo, a mensagem de paz, de salvação. Isso foi juntando também, fazendo com que, até mesmo dos nossos costumes, dos valores, dos ensinamentos, vivenciados em casa, né, fez com que a gente pudesse vislumbrar também essa necessidade de transmitir, de partilhar, de levar ao outro, de contribuir com uma comunidade, com uma sociedade de paz, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna. E nada melhor do que se tentar isso anunciando, pregando o amor, a palavra, o Evangelho. Seus pais tiveram uma grande surpresa quando você disse que iria ser padre? Meus pais são santos por natureza, porque nem eles me impuseram ser, tiveram uma certa surpresa quando eu disse que ia ser, né, e antes de você perguntou para me deixar, né? Não, para você ser. Ser padre, né? Isso. Pronto. Então, eles não entendiam muito bem, porque eu não tenho essa vida de igreja. Mas nessas histórias que a gente conta, sempre fica algo interessante, importante, sem contar. Por exemplo, apesar de uma vida muito dinâmica, muito cheia, mas tem aqueles intervalos quando eu me aceitei, me inseri num processo da comunidade na pastoral vocacional da igreja, que era uma exigência para que a gente pudesse depois ser direcionado, encaminhado para os encontros no seminário, em Cajazeiras. Muitas vezes eu saí de casa, da minha luta, do trabalho, para a igreja, para alguns encontros, sem avisar ninguém. E todo mundo desesperado, sem saber para onde eu tinha ido. De repente, já ao anoitecer, eu aparecia dizendo que estava vindo de um encontro na igreja. O que seria essa vida agitada que você conta que tinha antes de ser padre? Você chegou a experimentar os prazeres do mundo, Gilberto? Você gostava de ir a uma festa? Você chegou a ter namorada? Você fez essas coisas que um padre não pode fazer antes do sacerdócio? Não. Com toda humildade e modéstia, não querendo ser melhor do que ninguém, até mesmo que se tivesse feito isso não estaria fora de cogitação de um jovem, mas não fiz, nunca gostei assim de festa, de farra, de curtição, né? Essa vida dinâmica, agitada que eu falo é justamente pelo trabalho, pelas obrigações, pelos compromissos, né? Porque além de ter um trabalho em comunhão com meu pai, com meus irmãos, eu também tenho uma certa responsabilidade com as atividades do meu avô, né, que já era de idade, e eu, de certa forma, me considero também quase que criado por ele, um filho dele, que eu ajudava, né, com os animais, com a luta, né, dele, e também de uma outra pessoa, parenta minha, tia, amiga, que sempre me ajudou também
né, Madalena, que é vizinha da gente, e eu cuidava também do rebanho dela. Então, eram muitas atividades para um jovem só e tinha que ser bastante dinâmico para dar conta do recado. Você disse no início que não sabe explicar direito como é que foi a questão da vocação, do chamado. E o que deu a entender para nós é que foi realmente uma relação que você tinha de intimidade com Deus, que não precisava de homens no meio. Quando eu falo homens, eu falo da igreja, por exemplo. Você não precisou ser coroinha, você não precisou ser da pastoral do dízimo, ou da família, ou de nenhuma outra pastoral. Você simplesmente teve vontade de ser padre, certamente pela vivência que você tinha com Deus, e aí acabou se tornando. Bom, essa vivência com Deus, essa intimidade com Deus deve ter aumentado, certamente, no decorrer do tempo que você passou no seminário e até na época em que você já era padre. Você disse que administrou 2 paróquias, não foi isso? Foi. Essa sua intimidade com Deus, sem se preocupar muito com a lei dos homens, digamos assim, facilitou na hora da escolha de deixar o sacerdócio? Então, Ada, eu procuro levar a vida na certeza de que é diante de Deus que nós vivemos. O que fazemos, podemos até esconder da sociedade ou do outro por medo de agressão ou de sermos, né, incompreendidos, mas é preciso o ser humano ser livre em relação, né, à sociedade e amadurecer e se autodescobrir. O que implica a pessoa não fazendo assim, na minha concepção, a pessoa vive de aparência, de corresponder àquilo que se espera, o que a sociedade exige e força muitas das vezes você a ser, né? Então, eu mudo de opinião porque eu não me escondo, eu sou o que eu sou, buscando me descobrir e me tornar eu mesmo em face a Deus a cada momento. Ou seja, eu não gosto de hipocrisia, porque a hipocrisia apresenta uma face muito perfeita, mas esconde muitas coisas inerentes ao ser humano que precisam ser trabalhadas verdadeiramente, para ele se descobrir, amadurecer e buscar alcançar verdadeiramente a felicidade e a liberdade. E tudo aquilo, acertos e erros, sendo na busca de um amadurecimento, uma liberdade pessoal, sem jamais esquecer os propósitos, o compromisso com o bem, com Deus, com o próximo. Eu creio que Deus sabe interpretar, entender e tirar muita coisa boa disso tudo. Você falou em hipocrisia. Quais foram as 2 paróquias que você administrou? A minha primeira paróquia, como administrador paroquial, foi Monte Oreb, Paróquia São Francisco de Assis, Monte Oreb. E depois São Judas Tadeu, em Pombal, por pouco tempo. Ambas por pouco tempo, né? Monte Oreb 3 anos e 5 meses e São Judas Tadeu também por poucos meses, menos de 6 meses. Você encontrou grandes dificuldades no trato com as pessoas? Todo trabalho com o ser humano é complicado, não é, Gilberto? Mas não somente no trato com as pessoas, mas também com relação às leis mesmo da igreja, por não concordar com alguma coisa e ter que executar? Olha, dificuldades e desafios são inerentes da missão, né, do missionário. Missão sem desafio, sem dificuldade, ela não está muito certa e muito cristã, não. Mas, assim, eu com toda modéstia, me orgulho do pouco tempo que estive no exercício das minhas atividades sacerdotais. Dei conta
graças a Deus, o que administrei, fiz crescer, fiz aumentar, né? Prestei contas, graças a Deus, nunca fui crítico, polêmico, revoltado, né? Sempre fui eu, mas dentro de uma normalidade que se espera. E sempre me identifiquei melhor com as pessoas, com as classes mais simples, mais humildes, porque são essas as destinatárias do Evangelho. Todas são, mas essas precisam de mais atenção, de mais amor, de mais compreensão, de mais mão estendida. E não levei o meu exercício sacerdotal, quando administrei essas paróquias, apenas de uma forma administrativa, burocrática, mas também de interação, de vivência no meio do povo, me fazer um com o povo simples, e deu certo. Quando eu percebi que a coisa podia escapar ao meu controle, então eu fui muito coerente, transparente e sincero comigo, com a igreja e com a sociedade, mesmo que talvez incompreendido, mas fiz o que realmente alguém na minha situação, no meu estado, precisaria ter muita coragem de fazer. E fiz na maior tranquilidade, na harmonia, no diálogo com o bispo, Dom José, com o clero, com minha família, com os meus paroquianos, com os meus amigos. Então, eu fiz o que realmente alguém que procura viver sem máscara, a verdade, a sinceridade e se mostrar como uma pessoa falha, né? Eu fiz e tenho minha consciência tranquila que, claro, que se alguém esperava que eu morresse exercendo o meu ministério, que eu me ordenei realmente para isso, o fato de não estar na atividade sacerdotal, no ministério, isso não anula o caráter que o sacramento confere, né? Então, eu louvo a Deus por tudo e me coloco com muita humildade diante do olhar de Deus e não me sinto jamais assim inibido, repreendido, porque eu confio e na minha limitação busco saber quem realmente é Deus, quem melhor entende o ser humano, independentemente de ser padre, de não ser, de ser leigo ou não, mas Deus conhece o ser humano e sabe tirar em meio às fraquezas, às dificuldades, os erros, Deus sabe tirar, extrair o melhor dele, a essência dele, de cada pessoa, de cada filho. Deu para entender que você saiu sem remorso, digamos assim, de bem com Deus, de bem com o bispo, com a família, deu tudo certo, foi tudo tranquilo. De bem com a minha fé. Teve um motivo, esse aqui, foi por isso aqui que eu larguei. Foi alguém, foi uma mulher, como é que foi? Para ser bem sincero, né, eu acho que muitos ficam ainda hoje se perguntando o real motivo, o porquê. Eu acredito e reconheço que a raiz da minha fraqueza e posso dizer da minha doença foi política. Isso não inicialmente, como se diz, tendencial, mas por consequência da minha ação como sacerdote em defesa dos pobres, dos oprimidos, dos sem direito, dos sem vez. Isso foi fazendo com que fosse interpretado no cunho político. E aí, de certa forma, foi ganhando proporções, eu fui me deixando envolver, fui me envolvendo, de modo que isso eu atribuo a muitas coisas que se sucederam a essa raiz, a esse fato político que um sacerdote não pode
presa nessa tentação de se deixar ser rotulado ou enquadrado num partido, numa ideologia política partidária, porque já diz, partido parte, e a proposta do Evangelho é universalizar, unir, tornar todos um só coração, uma só alma, uma só unidade. Foi a época que você estava em Monte Oreb. Foi. Agora sim, eu começo a recordar. Você acabou se envolvendo com a política da cidade. Da cidade. Mas, eu quero chamar padre, vou chamar Gilberto. Mas, Gilberto, isso é tão comum ou não? Eu vejo padres fazerem críticas sobre política diariamente. Isso não é comum? Você me responde daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo comercial. Já já a gente volta. Você que está do outro lado, não sai daí. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Venha conferir as novidades da Dadá Bijuterias. Brinquedos e decoração com descontos especiais de até 25% para revendedores. Dadá Bijuterias, na Praça Presidente João Pessoa e Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. E em Patos, na Rua Leôncio Vanderlei 321 Centro, em frente ao Mercado Central. Aceitamos também os cartões Visa, Master e Hiper. Venha na Dadá Bijuterias e conheça nossas novidades. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Diamante Online, Balanço Policial, Mais PB, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Portal Alvorada do Sertão, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, Blog do Luiz Carlos, Cofemac, Folha VIP de Cajazeiras, Moído, Clique CZ, Radar Sertanejo, Portal Independente, Radar PB, Portal Brejo News, Blog Rembrandt Carvalho, Uiraúna em Foco, Vale Informado, Central Vale Notícia e Portal Rafael Fernandes. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos.
Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista. No carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Santa Bárbara. Santa Bárbara Supermercado. Olá pessoal, aqui quem fala com você é a missionária Ana Soares. Venho convidar você a assistir o programa Bênção de Deus toda quinta-feira aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, das 19 horas às 20 horas, uma palavra de fé, de ato, de realmente compreensão, um programa abençoado, cheio de novidade realmente dos céus. Para você e toda a sua família, conto com a sua audiência. Até lá! Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o nosso interview ao vivo, direto dos estúdios de Cajazeiras, pela TV Diário do Sertão, www.diariodosertão.com.br/TV, para você e para o mundo inteiro assistir, também através de um dos nossos vários sites parceiros. Clica lá e confere a vitrine do Sertão, fazendo TV para você. Hoje conversando aqui com o querido Padre Gilberto, José Gilberto, e que está nos contando com relação ao afastamento da igreja. E eu deixei no ar uma pergunta com relação à normalidade entre política. Os padres geralmente falam sobre política até nos sermões. Pode ser que isso não seja bacana de fazer, pode ser que a igreja nem permita. Mas que acontece, a gente sabe disso. E por que isso mexeu tanto com você a ponto de você desistir do sacerdócio, pelo menos por hora, desistir do sacerdócio? Muito bem. Existe política e políticas, não é verdade? Nós não podemos negar que o Evangelho é a política ideal, política de justiça, de fraternidade, de amor, dignidade, igualdade para todos. Mas nós estamos aqui nos referindo à questão do padre, a igreja e a política partidária. Isso é inconcebível pelo Código de Direito Canônico. Porém, se um padre se sente chamado para esse campo, claro que a igreja não vai impedi-lo. Porém, não pode conciliar o ministério e a militância, a ação dele na política. E por que isso me fez renunciar a algo tão sagrado, né? Porque eu
eu vi na política, pensava na política como um instrumento, um meio adequado e eficiente para realizar aqueles meus anseios, além no meio daquele povo, no meio daquela comunidade, né? Talvez eu tenha feito uma leitura errada, né, na minha inexperiência, que seria aquela forma de ajudar aquela comunidade, aquele povo que viam pelas as minhas ações, a minha convivência, o meu relacionamento com as classes simples e humildes, uma expectativa, uma esperança de ser um administrador ideal, talvez. Isso pela mensagem de paz, de amor, de justiça que a gente levava, e também pelas nossas ações sociais, porque, com toda modéstia, eu não limitava o meu sacerdócio apenas em celebrar os sacramentos da casa paroquial para a igreja, da igreja para a casa paroquial, mas eu procurava de alguma forma também transformar socialmente a vida daquele povo, daquele meu rebanho. Tanto é que a gente teve, mesmo como administrador paroquial, iniciativas bonitas no âmbito social. A gente sempre inventava, criava alguma coisa, articulava Natal sem fome, cisternas para as comunidades da zona rural, e muitas iniciativas que a gente fazia, e isso fez o povo fazer uma leitura que eu poderia ser, né, um prefeito da cidade. Padre, vamos, nosso tempo está correndo e eu preciso trocar em miúdos para o pessoal entender e para mim entender também. Você ganhou inimizade da gestão e virou a esperança da oposição? Pode dizer que foi isso que aconteceu? Isso, porque o fato que um grupo lhe ver como um possível concorrente, isso já inevitavelmente lhe coloca numa linha política e de enfrentamento e de oposição a uma gestão. E você, né, se perdeu nisso quando viu, estava lá dentro da oposição, com a situação, com raiva de você, foi isso que aconteceu? Isso, a política não traz benefícios para ninguém não, só traz prejuízos, né? Inimizades, pessoas que você não tem nenhum problema com ela já passa a partir daquele momento que se identifica com a outra linha partidária, já lhe vê como adversário, não só como adversário, mas como inimigo, começa a atribuir defeitos além dos que você já tem, né? Mas não que teria não sido mais fácil chegar para o bispo, explicar a situação e pedir para ele trocar você de paróquia? Mas ele fez isso. E não adiantou nada? Ele fez isso e como eu já estava, eu posso com toda tranquilidade usar essa expressão, né, doente, então não deu certo, porque eu já tinha, de certa forma, interiormente me decidido pelo grito daquele povo. Então eu pensava em realmente corresponder àquela expectativa, aquele grito, aquela esperança, tudo mais. Gilberto, você ainda está doente ou você está curado? Graças a Deus estou curado. Quer dizer que você não quer mais conversa com política? Não, graças a Deus quero fazer política sadia, política, né, da unidade, política do bem. E você vai abandonar aquele povo que tanto mexeu com você, que fez você abandonar o sacerdócio? Não, mas não se abandona, né, quando a gente os entrega a Deus, né, ao coração de Deus. Você tem ido lá, tem visto as pessoas? Eu moro em Monte Oreb. Você mora em Monte Oreb? Eu pensei que você morava em Triunfo. Eu sou de Triunfo, trabalho em Triunfo e em Mauriti e apenas moro em Monte Oreb, porque hoje eu tenho uma família em Monte Oreb que, continuando as consequências, né, da raiz, que foi a política que me desarticulou, né, então, como eu já tinha me decidido
Pela já estava política. envolvido consciente e inconscientemente, então eu já estava com aquela raiz, né, dentro de mim, então eu já tinha me decidido. Então, como não era conciliável, eu me decidi. Eu não posso estar alimentando uma expectativa que eu sei que não condiz com aquilo que a igreja exige de mim e ficar com as duas coisas. Então, eu tomei a decisão de ser um cidadão normal, renunciar, dizer a igreja não tem nada a ver com isso, eu assumo minhas responsabilidades. E então, quando eu renunciei, que já estava decidido a colaborar, né? Então, aí aconteceu de conhecer uma pessoa, de me relacionar, ter uma maior afetividade, entendeu? E graças a Deus isso me trouxe um ganho, né? Uma bênção, um fruto bom, que foi justamente um filho, né? Lindo e maravilhoso. Seu filho está com quantos anos? Está com 4 meses. 4 meses, qual é o nome dele? É Antônio Vicente Lisboa e Silva. Antônio Neto. Antônio Neto já é fruto dessa reviravolta que a sua vida deu de pouco tempo e você continua morando em Monte Oreb. Isso. Vivendo em comunhão com essa pessoa, que é a mãe do seu filho. Curado, aparentemente, da política, diz que não quer mais, pelo menos é o que você fala hoje. A gente sabe que a política é um verme que vai e que volta. Bom, mas hoje você está dizendo que está curado da política e que mora em Monte Oreb, que tem uma vida em comunhão com essa mulher. E quais são as chances de você voltar para o sacerdócio? Você pode voltar ou não pode? Uma vez padre para sempre. Claro que tem os agravantes, tem, né, o fato de já existir um filho, isso, né? Mas assim, depende do meu estado, dependeria da minha vontade e não só, mas também do sim, da aceitação da igreja, né? Mas assim, as portas Mas não você se conhece fecham. casos de que já aconteceu, de que uma pessoa saiu, teve um Sim. relacionamento, um filho e depois voltou? Sim, tem vários casos. Se você pesquisar... Então isso né? poderia acontecer, a igreja permitiria, de certa forma, que isso acontecesse a você? Sim, com certos critérios, certas exigências que a igreja, né, saberia colocar, mas não é uma coisa impossível. Não é simples, mas não é impossível. E para né? você, existe essa possibilidade? A gente nunca sabe do futuro. O que eu posso dizer é que eu estou bem, estou feliz, não me arrependo de ter feito o que fiz. Fiz com coerência porque sentia que precisava fazer para o meu bem. Assumi a responsabilidade, não culpei nem culpo a ninguém, nem jamais, né, no âmbito da igreja, nem do âmbito político. O que passou, passou. Só quero amizade, né? E levar a vida. Mas o amanhã a gente não sabe. A vida é experiência. A pessoa só deixa de se descobrir quando a vida acaba, né? Mas enquanto se vive, mais se descobre. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar o assunto. Foi a questão financeira que te fez desistir da política? A gente sabe que uma campanha é cara. Não existe campanha ganha sem dinheiro. Essa visão, depois que você saiu da igreja, te cresceu e fez com que você enxergasse que seria mais difícil do que o que você imaginava? Na verdade, eu sacrifiquei algo importantíssimo e sagrado para mim por algo que eu via também como uma forma de ser presença de Deus e ajudar na história de um povo. Mas você vai vendo e percebe que você não a salvação daquele povo. Talvez o seu pensamento e a forma de você não é a mesma leitura e o pensamento que o povo faz. Uhum. Eu não estou descartando aqui a possibilidade de dar certo, mas né, a gente sabe que, infelizmente,
na política, os pensamentos, as práticas, as ações são iguais, só diverge que um grupo está no poder e o outro está fora. Então esse também foi um fator que fez você desistir, questão do dinheiro, da finança. Isso. Gilberto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou deixar mais um minuto para que você faça suas considerações finais. O tempo realmente hoje voou. E já te adiantar de que foi um prazer conversar com você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ada, agradeço a Peterson Santos, esse que presta um trabalho tão relevante à sociedade, aos trabalhos também, né, nas nossas comunidades, cidades adjacentes. Peço desculpa a você e aos telenautas por se não corresponder aquilo e alguma coisa que ficou, que talvez eu não soube explicar, né? Eu peço desculpa, mas isso é um pouquinho de muito, né, da vida da gente. Mas eu agradeço pelo convite, me sinto muito honrado e não poderia faltar dizer não mais uma vez ao convite de vocês. Muito obrigado, boa noite e que Deus abençoe sempre a todos. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Foi enriquecedor conhecer você, saber mais da sua história. Eu gostei muito de conversar com você. Bom, eu quero agradecer mais uma vez e principalmente a você que está aí do outro lado pela sua audiência, paciência aqui com o nosso interview, com a nossa TV Diário do Sertão, certo? Continua ligado na nossa TV Diário do Sertão. A todos um grande beijo, bom final de semana, aproveitem, curtam, juízo e até quarta-feira, se Deus quiser. Um grande beijo no coração, tchau, tchau.